Você teria coragem, de verdade, de olhar nos olhos de um presidente de clube com uma proposta de 15 milhões de reais em luvas e o maior salário do continente na mesa e simplesmente dizer, não, eu prefiro ganhar menos e ficar onde eu sou amado? Bem, no futebol moderno, onde o cifrão, costuma falar mais alto que o escudo, o que o atacante Hulk acaba de fazer para a temporada de 2026, honestamente, desafia a lógica. Desafia o mercado e, uau, choca os bastidores do esporte. O Fluminense, por exemplo, acreditava que o negócio estava fechado. O Rio de Janeiro já preparava a festa. Mas o incrível Hulk decidiu dar o drible mais difícil da carreira, o drible na própria ganância. Hoje, nós vamos mergulhar no dossiê completo dessa negociação. Eu vou te mostrar os números técnicos que ninguém te contou, os bastidores de uma diretoria do Atlético Mineiro que já se preparava para o adeus e como essa decisão muda, para sempre, o destino de 2 gigantes brasileiros. Fica comigo até o final, porque hoje vamos entender se o Hulk é um romântico incurável ou se ele acabou de cometer um erro financeiro imperdoável. O contexto histórico, a construção do mito. Para entender o peso dessa decisão em 2026, a gente precisa, na verdade, voltar um pouco no tempo. Fevereiro de 2021. Hulk chegava ao Atlético Mineiro sob a desconfiança de muitos. Diziam que ele estava velho, que vinha da China apenas para se aposentar, que o super-herói era só uma jogada de marketing. Mas o que vimos, pessoal, foi uma das maiores transformações da história do futebol brasileiro. Hulk não apenas jogou, ele carregou o piano, sabe? Ele foi o rosto da quebra do jejum de 50 anos do Brasileirão. Foi o protagonista da Copa do Brasil, o dono da Arena MRV e o terror dos goleiros adversários. Hulk se tornou mais que um jogador. Ele se tornou uma instituição dentro do Atlético. Mas o tempo é implacável. E ao chegarmos em 2026, com o atacante beirando os 40 anos, a pergunta que ecoava nos corredores da cidade do Galo era: até quando? A diretoria alvinegra, pressionada por uma necessidade de renovação e ajuste de folha salarial, começou a planejar o futuro. Um futuro que para muitos analistas não incluía mais um Hulk como titular absoluto e ganhando salários de padrão europeu. E foi nesse cheiro de despedida que o Fluminense sentiu a oportunidade de dar o bote. A proposta do Fluminense. Números de tirar o fôlego. Vamos aos números, porque aqui o futebol sem filtro não esconde nada. O Fluminense em 2026 vive um momento de consolidação de um projeto que busca veteranos de altíssimo nível para buscar a glória máxima. O convite feito a Hulk foi uma verdadeira proposta de peso. O tricolor das Laranjeiras ofereceu um contrato de 24 meses. O salário, 2,5 milhões de reais por mês, livre de impostos. Mas não para por aí. Para garantir que Hulk vestisse a camisa tricolor, o Fluminense assinou com um bônus de assinatura, as famosas luvas, no valor de 15 milhões de reais. Dinheiro na mão, à vista. Se somarmos o salário anual, os 13º salários e as luvas diluídas, o Fluminense estava disposto a investir quase 80 milhões de reais para ter o Hulk por 2 anos. Além disso, a promessa técnica era sedutora. Hulk seria o centro fixo de um esquema tático desenhado para que ele não precisasse correr tanto, apenas para finalizar. Ele teria uma vaga garantida entre os 11, sem a pressão de uma concorrência jovem que ele começa a enfrentar em Minas Gerais. A realidade no Atlético Mineiro, analisando a concorrência em 2026. Enquanto isso, em Belo Horizonte, o cenário para 2026 é de pés no chão. O Galo passou por uma reestruturação financeira profunda. Para renovar com o seu ídolo, a proposta foi muito mais modesta. O Atlético Mineiro ofereceu a manutenção do seu salário atual, que gira na casa de 1,6 milhão de reais, sem aumentos, sem luvas astronômicas e o mais impactante, sem a promessa de titularidade. O comando técnico do Atlético para 2026 deixou claro que o rodízio será a regra, com a chegada de jovens talentos da base e contratações de jogadores de 22, 23 anos com alto vigor físico. Hulk teria que brigar por cada minuto em campo. Em resumo, o Atlético oferecia menos dinheiro, mais trabalho e menos prestígio imediato de titularidade. Qualquer profissional em sã consciência escolheria o Rio de Janeiro, certo? Errado. Antes de eu te contar o que passou na cabeça do Hulk e a frase que ele disse para a diretoria que encerrou o assunto, eu preciso de um segundinho da sua atenção. Você quer continuar recebendo essas análises profundas com os valores reais que ninguém tem coragem de falar? Então faz o seguinte, se inscreva agora no canal Futebol Sem Filtro Atual. A gente traz o bastidor nua e crua.
Aproveita, deixa o seu like para fortalecer o jornalismo independente de futebol. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que vive discutindo quem é o maior ídolo da história do Galo. E não esquece de ativar o sininho. Quem não ativa o sino, o YouTube não avisa e você perde a informação antes de todo mundo. Já fez isso? Então vamos voltar para o dilema do super-herói. A renúncia milionária. O peso da lealdade. Hulk olhou para o extrato bancário e depois olhou para a Arena MRV. Ele sabe que já ganhou muito dinheiro na China, na Rússia, em Portugal. Mas ele também sabe que o que ele construiu em Minas Gerais não tem preço de tabela. Ao recusar o Fluminense, Hulk disse uma frase que já entrou para a história do clube. Não foco a carreira em ganhar mais, foco em cumprir o meu legado. Ao abrir mão de uma diferença que passaria dos 30 milhões de reais entre o que ganharia no Flu e o que ganhará no Galo ao final do contrato, Hulk se coloca em um patamar de idolatria que poucos atingiram no Brasil. Ele aceitou ser reserva, se for preciso, ele aceitou ganhar 1 milhão a menos por mês para não trair a confiança da massa atleticana. Ele optou pela gratidão ao clube que o resgatou para o cenário nacional, quando ele era apenas uma lembrança distante para o torcedor brasileiro. Perspectiva de futuro. Atlético com o Hulk em 2026. Com a permanência de Hulk confirmada para 2026, o Atlético Minas ganha algo que dinheiro nenhum compra: estabilidade de vestiário. Hulk será o paizão dessa nova safra. Mesmo começando os jogos no banco, sua presença intimida adversários e dá confiança aos jovens. No esquema tático, ele passa a ser o fator X. Imagine o cansaço da defesa adversária aos 30 minutos do segundo tempo, e de repente, o incrível Hulk entra em campo, descansado e com fome de gol. O futuro do Galo com Hulk é um futuro de transição suave. Ele ajuda a formar seu sucessor. Ele garante que a identidade vencedora do clube permaneça viva. Para o Atlético, manter Hulk, mesmo que fisicamente ele não seja mais o mesmo de 2021, é manter a alma do time dentro de campo. É a garantia de que nos momentos de crise haverá uma voz de liderança que o torcedor respeita. E se ele tivesse saído? Mas e se ele tivesse aceitado os milhões do Fluminense? Vamos fazer esse exercício de futebol ficção. Sem Hulk, o Atlético Minas teria uma economia de quase 20 milhões por ano na folha. No entanto, o custo de reposição seria proibitivo. Quanto custa no mercado de 2026 um jogador que garanta 20 gols por temporada e que tenha o carisma de vender camisas e lotar estádios? Certamente mais do que os 20 milhões economizados. A saída de Hulk deixaria um vácuo de liderança. O time correria o risco de se tornar um elenco de operários, sem um mestre de obras. A pressão sobre a diretoria seria insuportável na primeira derrota. O Atlético sem Hulk em 2026 seria um time tecnicamente mais rápido, talvez, mas psicologicamente muito mais frágil. A massa se sentiria órfã. A marca Galo perderia valor comercial. Hulk em 2026. O desfecho da carreira. O que vemos aqui é o planejamento de uma aposentadoria dourada, não no sentido financeiro, mas no sentido de glória. Hulk escolheu o caminho de Reinaldo, de ídolos que se fundem à bandeira do clube. Ao aceitar ganhar menos, ele enviou uma mensagem para todo o mercado. O Atlético Mineiro é o seu lugar final. O Fluminense, frustrado, terá que buscar outro nome. O Rio de Janeiro perde a chance de ver a potência de Hulk no Maracanã. E o futebol brasileiro ganha um exemplo raro. Em 2026, quando você vir o Hulk entrando em campo, seja por 90 ou por 15 minutos, lembre-se, aquele homem ali vale 15 milhões de reais a mais do que o que ele está recebendo. Ele está ali por você, torcedor. Ele está ali pelo Galo. A permanência do Hulk é a prova de que o coração ainda bate no peito dos grandes jogadores, mesmo em uma era de SAFs e negócios bilionários. Ele escolheu Minas. Ele escolheu a lealdade. Mas e você? Seja sincero. Se o Fluminense te oferecesse 15 milhões na mão e um salário de 2,5 milhões, você teria a mesma fibra do Hulk ou já estaria de malas prontas para eu? O Hulk acertou em ficar, ou ele deveria ter aproveitado a última grande bolada da carreira? O Atlético Mineiro vai saber valorizar esse gesto ou vai acabar descartando o ídolo no meio do ano se o rendimento cair?
O debate está aberto e eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Eu leio tudo e respondo os melhores. O futebol não para e o Sem Filtro também não. Até o próximo vídeo, torcedor.